Então, fica à vontade de fazer as perguntas e de tirar qualquer dúvida, tá bom? Mesmo que seja de uma questão que não seja diretamente da nossa aula de hoje, mas seja da disciplina ou qualquer outra coisa, fica à vontade. A interação é importante. Então, vamos lá, pessoal. Então, olha só. Na aula passada, nós conversamos sobre micro-organismos procariotos, né? O professor, na aula, deixou bem claro que os procariotos são células mais primitivas, né? Que possuem poucas organelas, que possuem DNA circular envolvido, né, disperso no citoplasma, né? Nós falamos então também da questão da membrana citoplasmática, a importância dela, né, já que ela seria então uma estrutura bastante importante dentro desse processo. Ela teria uma responsabilidade de, enfim, de ter uma funcionalidade muito maior do que nas células eucariotas que nós vamos ver agora, né? Então, o citoplasma, a membrana citoplasmática de uma bactéria ou de um indivíduo procarioto, ela tem várias estruturas que nós vamos ver agora em outras organelas, né? Quando a gente fala de eucariotos, tá certo? Então, a gente vai falando e vai fazendo essa analogia, né? Ou fazendo essa comparação entre células eucariotas e procariotas, tá bom? Então, vamos lá. Então, as células eucariotas são células um pouco mais evoluídas, isso aí vai depender do tipo de indivíduo que a gente está falando. Se a gente vai falando, por exemplo, de fungos, aí são menos evoluídas, algas menos evoluídas, protozoários menos evoluídos, mas aí a gente já começa a falar então de uma evolução maior, que é quando a gente começa a falar sobre indivíduos pluricelulares, né? Aí o ser humano entra nessa família, né? Entra nesse grupo. E aí sim, aí são células bastante específicas, vão formar tecidos, e então elas têm especificidades bem diferentes das células que compõem o corpo, né? Cada uma vai ter uma especificidade. No caso de procariotos e eucariotos do tipo fungos, algas e protozoários, aí a gente está falando de indivíduos ainda, né, na sua grande maioria, unicelulares. E, portanto, a célula tem que dar conta de todo o recado. Então, ela deve, de alguma forma, possuir estruturas que vão dar conta dessas demandas, né? No caso dos procariotos, grande parte dessa demanda está localizada na membrana citoplasmática, né? Então, toda a parte de manutenção da membrana citoplasmática e da própria célula, a questão até mesmo da produção de algumas substâncias para reposição e digestivas também, de alguma forma, vão estar ali ligadas ao citoplasma e à membrana citoplasmática, apenas. No caso de eucariotos, aí vamos começar a falar de eucariotos, aí você vai ter organelas que vão ser responsáveis por isso, tá certo? E a gente vai falar um pouquinho sobre essas organelas, coisas que a gente já viu em outras disciplinas, mas agora a gente contextualiza dentro de um contexto de higiene dos alimentos, né? Então, olha lá. Primeiro, material genético envolvido por uma membrana. Então, a gente tem lá o que a gente chamava antigamente de carioteca, né? Hoje se chama membrana nuclear, que faz com que o material genético desses indivíduos fique guardado, fique de alguma forma protegido, né, das outras estruturas e das outras funções que a célula vai desenvolver, tá certo? Então isso é muito importante, justamente porque o processo de divisão desses indivíduos vai ser um pouquinho diferente dos procariotos. A gente vai ter, então, um processo de mitose e meiose que precisa dessa proteção para que esse processo venha acontecer de forma mais eficiente, tá certo? Então, isso também vai gerar para esses indivíduos uma maior variabilidade genética, diferentemente da questão das bactérias, que precisam dos plasmídios, né? Ou de outras, dos príons, ou de vírus, para conseguir, de alguma forma, estabelecer uma maior variabilidade genética. No caso da própria meiose e mitose, você já consegue, de alguma forma, estabelecer uma possibilidade de uma variabilidade genética um pouco maior, né? Mas ainda não é como uma
relação sexual, né? É uma relação ainda que tem uma certa limitação dentro da sua capacidade de transformar indivíduos diferentes. Ok, então, outra coisa também, esse material genético ele não está, de alguma forma, disposto no citoplasma na forma de fita, né? Uma fita circular. Ele vai estar disposto de formas diferentes, normalmente em dupla fita, tá certo? Então, o processo de meiose e mitose acaba acontecendo justamente por essa questão, né, da disposição do DNA ser de forma diferente também dos procariotos, né? Nós vamos ter também organelas que vão estar dentro do citoplasma, gerando funções bastante específicas, né? Então nós vamos ver o complexo de Golgi, nós vamos ver vários retículos endoplasmáticos, vários tipos de estruturas celulares que vão ter uma funcionalidade e que vão, de alguma forma, ajudar essa célula a dar uma resposta mais efetiva e eficiente dentro da sua sobrevivência, tá certo? Como são células que vão ter um processo de divisão e multiplicação menos veloz do que os procariotos, então é necessário que a célula tenha uma estrutura de defesa mais eficiente, que ela tenha uma estrutura para sobrevivência mais eficiente do que no caso das bactérias nos indivíduos procariotos, tá certo? E tem como principal, vamos dizer assim, ferramenta de sobrevivência ou de função de sobrevivência a multiplicação acelerada, né? A sua multiplicação bastante rápida e acelerada. Então, essas organelas, de alguma forma, vão dar maior condição de sobrevivência a esse indivíduo, né? Vão gerar uma capacidade maior de existência para esse indivíduo, fazendo com que também ele possa ter uma especificidade maior, que ele possa, de alguma forma, se defender mais facilmente e também atacar, né, e gerar a possibilidade de obtenção de nutrientes de forma mais eficiente. Então, essas estruturas vão dar essa condição para esse indivíduo, né? Como a gente já falou, diferentemente da bipartição que acontece na grande maioria das bactérias, né, nós temos aqui um processo de mitose e meiose, onde, em alguns casos, pela existência da dupla fita, você consegue fazer esse processo de forma mais eficiente, né, ou que ocorre a possibilidade desse processo acontecer. E aí a gente vai ver, então, que são células que possuem organelas, e essas organelas, como a gente já falou, vão ser extremamente específicas. Cada uma vai ter uma funcionalidade dentro da célula, tá certo? Mesmo a célula sendo unicelular, ela vai, de alguma forma, gerar especificidade para cada uma dessas organelas. Cada uma vai ter uma função, uma funcionalidade. E essa função está normalmente relacionada com a parte de alimentação, né, de obtenção de energia dessa célula, e a parte de defesa dessa célula, seja para manutenção da estrutura celular, né, quando há algum tipo de degradação ou algum tipo de avaria, e aí ela possa, então, de alguma forma, gerar a reposição do material, seja para a construção de novas estruturas ou até mesmo para a defesa desse indivíduo, né? Então, várias substâncias tóxicas, resíduos, ou toxinas, vão ser, de alguma forma, geradas nessa estrutura, né, nessa célula, para que ela possa, então, ter uma maior sobrevivência, né? Ok, então vamos lá, estrutura a estrutura dos eucariotos, fazendo uma leve comparação com os procariotos, né? Então a gente lembra lá no caso dos procariotos, quando a gente falou de membrana citoplasmática, a gente falou de uma estrutura um pouco mais complexa, né? Onde você tinha ali estruturas de muco que faziam a defesa, né, dessas células, principalmente as gram-positivas, né, no caso. Nós tínhamos também algumas estruturas proteicas que tinham uma capacidade mais sensorial, onde ela conseguia, de alguma forma, identificar o ambiente onde ela estava inserida de forma mais eficiente, né? A gente chamou isso de taxia, né? Então, a membrana citoplasmática tinha essa funcionalidade. Ela tinha também estruturas para troca de material genético,
para fazer o processo de ancoragem, né, em estruturas. A gente falou de tudo isso na aula passada, quando a gente falou de da membrana citoplasmática de procariotos. No caso agora da membrana citoplasmática de eucariotos, aí a gente vai estar falando de uma estrutura um pouco mais simplificada, tá? Então, se a gente estiver falando de algas, se a gente estiver falando de plantas, se a gente estiver falando de fungos, aí a gente está falando de uma estrutura muito simples. Ela vai ter a funcionalidade só seletiva, de permeabilidade, seja para tirar substâncias de dentro das células, resíduos de dentro da célula, como também para permitir a entrada de nutrientes e substâncias extracelulares, tá? Então, em alguns eucariotos, a membrana citoplasmática ela vai ter só realmente uma funcionalidade de absorção e retiro de substâncias. Basicamente seria essa funcionalidade, tá? Já no caso de outros eucariotos, aí a gente está falando de indivíduos, por exemplo, como protozoários, a gente está falando de eumintos, a gente está falando, então, de grupo animal, insetos. Aí você tem, então, a formação de tecido e essa membrana ela vai acabar tendo algumas outras funções, tá certo? Além da permeabilidade seletiva. Ela vai ser também uma receptora de substâncias sinalizadoras, tá? Então é muito comum você ver, por exemplo, em protozoários, algumas estruturas que servem também como taxia, né? Que vão gerar alguma, vamos dizer assim, informação do meio externo para a própria célula, para o próprio indivíduo, tá? Muito parecido com as bactérias, mas também menos efetivo que as bactérias. Você vai ter flagelos também nessa estrutura, principalmente em protozoários, já que são células unicelulares e precisam, de alguma forma, gerar uma maior movimentação, uma maior, vamos dizer assim, mobilidade. E, no caso também das membranas citoplasmáticas de eucariotos, nós vamos ter, então, basicamente três tipos de substâncias presentes, né? O fosfolipídios, que são 80%, 90% da estrutura dessa membrana, tá certo? É ela que faz realmente essa capacidade de impermeabilidade da membrana, tá certo? E as proteínas seletoras ou seletivas, que são aquelas que vão, de alguma forma, permitir a entrada de substâncias e a saída de resíduos da célula, tá? Então, como também no caso dos procariotos. E nós vamos ter algumas substâncias também, à base de carboidrato e proteína, que a gente vai chamar de glicoproteínas, que vão, de alguma forma, estabelecer algum tipo de receptores, tá? Então, são receptores para algumas substâncias. Então, por exemplo, são sinalizadores de hormônio, né, ou de substâncias que vão indicar a localização, o ambiente, o quanto é favorável aquele ambiente para aquele tipo de indivíduo, tá certo? Então, nós vamos ter aí uma diferença bastante significativa entre os eucariotos quando a gente fala de membrana citoplasmática. Alguns vão ter uma especificidade maior e uma funcionalidade maior da sua membrana plasmática e outros vão ter uma funcionalidade bem menor, principalmente aqueles que formam tecidos, né? Aí a grande funcionalidade mesmo é a impermeabilidade, mas podem ter ali alguns receptores para fazer observar algum tipo de sinalização hormonal, ou fito, ou de hormônios animais mesmo, que possam, de alguma forma, promover algum tipo de funcionalidade na célula, tá certo? Então, dependendo do tipo de indivíduo que a gente está falando, a gente vai ter membranas nucleares mais efetivas, mais qualificadas e especializadas, e, em outros casos, membranas mais simplificadas, menos especializadas, vamos dizer assim, tá? Então, o que a gente quer agora, que são fungos, algas, aí são membranas muito simples. Protozoários e eumintos, aí a gente está falando de indivíduos com uma membrana mais qualificada, mais especializada, tá? Retículo endoplasmático. Todos eles vão ter isso,
né? Então, é onde se faz a síntese de lipídios. Então, em algumas células eucariotas, são produzidos hormônios, tá? Que vão gerar sinalização para outras células, para outros indivíduos, tá? Então, isso é muito comum de acontecer. E lá no retículo endoplasmático acontece a formação desses hormônios, desses sinalizadores, tá? Lá também você vai ter um armazenamento de proteínas, que é justamente para também, no caso de alguns tipos de células, produção de toxinas, tá? Então, além das substâncias à base de lipídios, algumas substâncias também vão ser sintetizadas ali à base de proteína, principalmente toxinas, tá? Aí a gente está falando, no caso, de protozoários e eumintos, tá bom? No caso de protozoários, né? Você tem também, nesse caso, algumas substâncias que vão ser produzidas ali vão ser transportadas para outras organelas, como, por exemplo, o complexo de Golgi, né? Então, essas substâncias que são sinalizadoras, né, normalmente construídas à base de proteína e gordura, elas vão ser transportadas pelo citoplasma e vão ser liberadas para fora do citoplasma, justamente passando, né, já que são produzidos no retículo endoplasmático, passando por várias outras estruturas até serem, de alguma forma, eliminadas da célula. Complexo de Golgi, né? Então, o complexo de Golgi tem essa funcionalidade, né, de fazer o transporte de substâncias dentro da própria célula, tá? Principalmente aquelas que são produzidas lá no retículo endoplasmático. Essas substâncias normalmente vão gerar sinalização, como a gente já falou, ou até mesmo podem ter alguma característica também de enzimas, que são enzimas digestivas, né, que vão de alguma forma gerar algum tipo de degradação de outras células, tá? Ou de estruturas que já não têm mais funcionalidade dentro da própria célula. Então, toda essa parte de resíduo, né, celular, e também, por que não, de construção celular, acaba passando também pelo complexo de Golgi, tá? Então, ele também é responsável por fazer a manutenção e construção de novas estruturas, tá? Principalmente de membrana citoplasmática, tá? Então, toda a parte de formação do fosfolipídios para se fazer, então, a reposição, recuperação de membrana citoplasmática é feita no complexo de Golgi, né? Também ele que passa, né, toda a parte de substâncias tóxicas, sejam de toxinas, né, enterotoxinas, ou até mesmo de substâncias que não têm mais nenhuma funcionalidade dentro da célula. E aí elas são digeridas pela própria célula, por enzimas, né, por lisossomos presentes na própria célula, e vão sendo aí, de alguma forma, retiradas da célula pelo complexo de Golgi, que tem essa capacidade de fazer o transporte dessas substâncias, né? E é um produtor de lisossomos, que são essas enzimas digestivas, né? Então ele é responsável por isso, até porque ele também será responsável por fazer a limpeza dessas estruturas digeridas, né? Digeridas, e também é ele que vai fazer a construção das bolsas de armazenamento, né, de substâncias e água presentes dentro da célula, que são os vacúolos ou vácuos, né, ou vacúolos. Mitocôndria. Mitocôndria é uma das estruturas mais importantes da célula eucariota, também da procariota também. É uma das poucas organelas que a gente vai encontrar aí, muito parecidas, tanto em células procariotas quanto células eucariotas, tá? Elas vão ter estruturas muito parecidas, só que no caso das eucariotas, elas são naturalmente aeróbias facultativas. O que quer dizer isso? Elas podem utilizar para obtenção de energia tanto o oxigênio quanto outras substâncias, principalmente monossacarídeos, né? É o caso da glicose. Então, no caso das células procariotas, essa estrutura que é a mitocôndria, ela tem que, de alguma forma, ser definida. Se ela vai usar só oxigênio, e a gente chama de indivíduos aeróbios, né? Se ela vai utilizar só substâncias à base de carboidrato para fazer o processo de fermentação e obtenção de energia, a gente chama de anaeróbias,
ou se elas conseguem fazer as duas coisas, que aí a gente chama então de aeróbias facultativas, ou anaeróbias facultativas. Tá? Então, no caso das eucariotas, elas já são obrigatoriamente anaeróbias facultativas, tá? Que é o quê? Elas dão preferência pela utilização de carboidratos, tá? De substâncias carbonadas como fonte de energia, mas podem também utilizar o oxigênio como fonte de energia. Tá? Então, a gente vai perceber que elas já possuem, dentro da sua própria capacidade, essa capacidade de saber trabalhar com as duas formas. Tá? Então, em alguns casos, como por exemplo no caso de fungos, elas vão dar preferência pelo oxigênio, tá? Mas também vão utilizar os carboidratos na sua fermentação. Na verdade, até em maior, falando agora sim, em maior quantidade. Então, elas são, todas elas, né, conseguem de alguma forma fazer essa obtenção de energia através ou da utilização do oxigênio ou de utilização de substâncias carbonadas, no caso a glicose, que é a principal. Né? Então, em relação à sua respiração celular, ela pode ser feita das duas formas, e é onde você gera energia para todas as funções e todas as estruturas presentes na célula eucariota. Né? Ali também são armazenados algumas estruturas como os ribossomos, que vão estar relacionados com o processo de meiose e mitose, né? Então, são de alguma forma também armazenados ali. São construídos no complexo de Golgi e no retículo endoplasmático. Os lisossomos, né, que são proteínas, enzimas, né, vamos dizer assim, produzidas pela própria célula, elas, no complexo de Golgi, elas vão ter uma funcionalidade de fazer o processo de degradação de matéria intracelular e matéria extracelular. Então, muitas vezes, essa célula eucariota, ela sofre algum tipo de degradação, né? Seja por um agente de controle, seja por um sanitizante, seja por uma outra célula, né? Então, ela sofre ali algum tipo de ataque ou de degradação. Então, diferentemente das células procariotas, que normalmente já morreriam e sinalizariam, então, para a produção de novos indivíduos como um sistema de defesa, as células eucariotas têm essa capacidade de regeneração. Então, quem, de alguma forma, faz esse processo acontecer, seja para retirada de estruturas que não têm mais funcionalidade, para retirada de tecido degradado, são os lisossomos. Eles não vão construir uma nova estrutura, mas eles vão fazer a digestão daquela estrutura ineficiente. Tá? E vão também, em algumas células que usam o processo de fagocitose como processo de obtenção de energia, vão ser responsáveis pela degradação desses indivíduos que são absorvidos. Né? Então, elas acabam, de alguma forma, indo lá e fazendo a degradação desses indivíduos, consumindo, né, as estruturas de indivíduos que vão servir depois de matéria orgânica para a própria manutenção da célula. Né? Então, isso é muito comum de acontecer. Então, é o que a gente chama de enzimas digestivas. Né? Essas enzimas digestivas, elas têm também uma característica de defesa. Então, vírus, bactérias que podem, de alguma forma, tentar entrar em contato com essa célula ou gerar algum tipo de capacidade de ataque, né, a essa célula, os lisossomos são também agentes de defesa, tá? Que podem, de alguma forma, gerar algum tipo de defesa para essas células. Então, além da questão digestiva, deles degradarem material da própria célula que não tem mais funcionalidade, ou de absorção do meio externo, também vão gerar esse sistema de defesa, tá? Então, qualquer tipo de ataque que a célula sofrer, ou qualquer tipo de degradação, esses lisossomos são, de alguma forma, remanejados para essa área, justamente para poder fazer o processo de recuperação da área e de defesa. Tá? Primeiro defesa, depois recuperação da área, fazendo a degradação de material que foi de alguma forma destruído, para que outras estruturas, como o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático, possam gerar a regeneração desse material. Ok? O vacúolo, né, que é uma bolsa,
né, que dependendo do tipo de indivíduo que a gente está falando, ela pode ter uma dimensão maior, uma dimensão menor. Então, por exemplo, no caso de algas, no caso de alguns protozoários, a gente vai ter essa bolsa aumentada, tá certo? Porque é ali que você vai ter a entrada de substâncias e diluição de resíduos dentro da própria célula, que podem ser absorvidos e degradados pela própria célula ou serão de alguma forma retirados do sistema da área do citoplasma, né? E outras são menores, porque elas precisam de outras estruturas funcionando que são muito mais importantes, né? Então, você tem aí, em alguns casos, por exemplo, caso de fungos, você tem pouco vapor, né? Porque o fungo consegue absorver do ambiente, você não precisa armazenar em grande quantidade, mas tem algumas células que possuem até 90% do seu citoplasma de vácuo, né? São substâncias que vão ser digeridas ou que vão ser, de alguma forma, retiradas, né? Ou eliminadas da própria célula. Então, vai depender muito de indivíduo para indivíduo. Mas seria um local onde se faz ali um armazenamento temporário, vamos dizer assim, de substâncias interessantes para as células ou de substâncias que vão ser, de alguma forma, metabólicos que vão ser retirados dessa célula. Tá? E vai depender de indivíduo para indivíduo. No caso das algas e plantas, né, eucariotas, né, que são todos eucariotos, aí a gente está falando então da presença do cloroplasto. É no cloroplasto que se faz então o processo de fotossíntese, né? Então, tanto a fase clara quanto a fase escura, né? Então é ali que você tem uma quantidade, né, de estruturas que vão ser sensíveis, principalmente através de pigmentos, como a clorofila, mas tem vários, né? A clorofila é um deles, você tem flavonoides, né, desde provitaminas, né, carotenoides, como provitaminas A, do tipo provitamina A, até a clorofila, né, passando por flavonoides e tudo mais. Então, são substâncias que são muito sensíveis à luminosidade. Quando há, então, a entrada dessa luminosidade, você tem ali estruturas que vão gerar, então, essa formação de energia e formação de substâncias, né, como a glicose, através desse processo, com liberação de oxigênio e de água, tá? Então, é um processo que acontece pela absorção de outras substâncias à base de carbono, como monóxido de carbono, oxigênio, né? E aí você tem e luz, aí você tem então a transformação disso no processo chamado de fotossíntese. Mas aí são células específicas que fazem fotossíntese, tá? No caso, são as algas e plantas superiores. Ok, então, dito isso, né, a gente fecha, então, essa parte de estruturas, né, presentes no citoplasma, e a gente, então, passa para falar, então, agora sobre indivíduos, sobre grupos e famílias de eucariotos, tá certo? A gente vai começar com fungos, depois a gente vai falando sobre protozoários, e a gente finaliza aí com os eumintos, com os vermes, tá? Então, vamos lá. Então, todos eles de caráter e interesse na área de microbiologia e higiene dos alimentos, né? Então, dito isso, vamos lá. Então, o que nós temos? Nós temos a família dos fungos, tá? Então, os fungos são formados por dois grandes grupos, os bolores e as leveduras, tá certo? Então, quando eu falo de fungos, eu estou falando basicamente de dois grandes tipos de indivíduos, os bolores e as leveduras. E quando eu falo de bolores e leveduras, dentro da microbiologia e higiene dos alimentos, o que eu estou falando são de indivíduos que têm caráter de toxicidade e, portanto, devem ser evitados ao máximo. E eu estou falando de indivíduos que são degradadores de alimentos. Tá? Então, fungos, além de serem degradadores de alimentos, também são produtores de toxinas. Portanto, geram o que a gente chama de DTAs, que são as doenças transmitidas pelos alimentos. Tá? No caso dos fungos, no caso das leveduras, aí você não tem problema da toxicidade. As leveduras não produzem micotoxinas, que são toxinas. Né?
mas elas vão ser grandes degradadoras de alimentos. Tá? Então, elas têm essa parte, vamos dizer assim, saprófita, bastante assim, ressaltada nelas, né? Que é a capacidade, então, de fazer a decomposição de matéria orgânica. Mas os fungos também fazem. Mas a única diferença é que as leveduras não produzem toxinas, chamadas de micotoxinas, e os bolores produzem, tá? Além de fazerem processo de degradação. Essa é a única diferença, porque realmente depois a gente vai ver que eles são muito parecidos. Todos eles têm filamentos e são ramificados, e possuem uma membrana citoplasmática bastante rígida, né, à base de quitina. E eles estão muito mais próximos, né, da família dos vegetais do que dos animais, vamos dizer assim. Mas tem uma classe diferenciada, né, são família, é uma família específica, a família dos fungos. E eles se reproduzem, vamos dizer assim, ou se multiplicam pela liberação de esporos. Então, é muito comum você ter a presença no ar de esporos de fungos e bolores. Por isso a importância, um pouco parecido com o que a gente falou lá das bactérias, de você fazer o armazenamento adequado dos alimentos. Não deixar que nenhum alimento fique exposto ao ar, né, na cozinha, ou enfim, na área de armazenamento, justamente para que não tenha presença, né, e a contaminação por bolores e leveduras, além dos esporos de bactérias. Né? Então, essa contaminação vem pelo ar. Então, um dos cuidados que a gente tem que ter é o armazenamento adequado desses alimentos, seja em embalagens próprias, né, ou seja através de embalagens secundárias, são embalagens que vão fazer o armazenamento desse alimento, já ele processado, ou quando ele não for utilizado na sua, vamos dizer assim, na sua integralidade. No caso dos fungos e bolores, apesar de eles serem muito parecidos com algas e com vegetais, né, com plantas, eles não fazem o processo de fotossíntese. Então, isso é uma coisa importante que a gente tem que entender. Eles utilizam como fonte de energia o oxigênio e a matéria orgânica carbonada, né, que seria basicamente glicose. Tá? Então, eles possuem um metabolismo muito mais próximo dos animais do que dos vegetais, que fazem o processo de fotossíntese, né? Apesar de ter uma estrutura muito parecida com a dos vegetais. Então, eles utilizam essa matéria orgânica, decompõem essa matéria orgânica justamente para poder fazer o processo de fermentação e utilizar a glicose como base da sua elaboração de energia, né? Da reposição de ATP e ADPs em ATPs. Tá? E isso acontece, como eu falei, pela sua capacidade de fazer sacrofia, ou serem sacrófitas, que seria então a capacidade de fazer a degradação de matéria orgânica. Então, eles são grandes degradadores de matéria orgânica na natureza, né? Então, toda e qualquer matéria orgânica que perde a sua capacidade de existência, você acaba tendo ali a degradação por leveduras, né? E bolores também, né? Os dois têm essa capacidade de decomposição de matéria orgânica. E, como a gente falou, se reproduzem por esporos e, portanto, vão contaminar o ambiente pelo ar, né, pela liberação desses esporos. A gente está vendo aqui uma figura, né, de uma laranja, onde uma parte dela está com bolor, né, como é um bolor escuro, a gente pode dizer que não é levedura, são bolores, tá? Tem coloração e aveludada e tudo mais, isso é muito comum de acontecer contaminação por bolores, tá? E aí o que acontece? A gente está vendo que metade da fruta não aparentemente está contaminada e a outra metade está contaminada por bolores. Isso, visualmente falando, tem algum sentido, mas em termos de micro-organismos, né, em termos de contaminação do alimento, não é isso que acontece. Bem provável que do outro lado também já tenham ali esporos, já tenham filamentos, já tenham indivíduos já altamente ramificados, já gerando o processo de construção de novas colônias,
e já produzindo, se for o caso, no caso de bolores, micotoxinas, tá? Então, você pegar um fruto como esse, cortar uma parte que aparentemente está sã e a outra que está contaminada e consumir a parte aparentemente sã, é um erro, porque da mesma forma que esse lado já está contaminado, o outro lado não de forma visível, mas com certeza ele já tem, né, ali uma quantidade de filamentos, de ramificações que ainda não são visíveis a olho nu, o olho humano, mas ele já, de alguma forma, já começa a fazer o processo de degradação da outra parte e também já é possível a produção de toxinas, tá certo? Então, eu não recomendo. Você pegou um fruto, ele está um pouquinho com bolor, infelizmente a gente tem que eliminar o fruto todo, porque não dá para a gente saber qual a parte que aparentemente está boa que não tem bolores e leveduras, tá certo? Então é uma questão que você pode ter bolores e leveduras ali presentes sem que haja formação intensa, né, dessa colônia. E esses indivíduos já estão produzindo toxina. Tá? E muitas vezes a toxina ela é introjetada no próprio alimento e pelo sistema de seiva, né, e de reticular do próprio fruto, ele pode estar espalhado no fruto como um todo, a toxina produzida pelos bolores, tá certo? Que é justamente para evitar que outros seres vivos possam contaminar aquele alimento. Então, em relação às micotoxinas, você já pode ter essas micotoxinas presentes no alimento como um todo, mesmo que a gente só consiga identificar uma pequena parte desse alimento, visualmente falando, né, como uma área contaminada. Tá? Então, pela própria fluxo, né, reticular que o fruto possui, essas toxinas já podem estar, de alguma forma, envolvendo todo o alimento. E quando a gente consome uma parte que não está embolorada e a gente acha que ela está sã, ela pode estar ali com uma alta concentração de micotoxinas. Por isso a gente recomenda, infelizmente, quando um alimento tem uma parte de bolor, jogue fora todas as outras partes, justamente para evitar qualquer tipo de contaminação por micotoxinas. Então é um pouco disso que a gente está falando, olha lá. Então, esses indivíduos vão ter uma especificidade por matéria orgânica, tá? E de preferência a matéria com substâncias carbonadas, portanto carboidratos, tá? Então é muito comum a gente ver bolores e leveduras nesse tipo de material, mas pode também estar em materiais que não tenham grande quantidade de carboidrato, podem estar em áreas de proteína ou até mesmo de gordura. Mas não é muito comum, é mais na área de carboidratos, principalmente quando a gente fala de leveduras e micro-organismos da cozinha. Aí a gente está falando especificamente do ataque sobre estruturas à base de carboidrato. Os bolores são os perigosos, que a gente realmente não deve, vamos dizer assim, dar muita possibilidade de desenvolvimento na cozinha, os bolores. E as leveduras, a gente utiliza as leveduras como pontos positivos, né? Então, o vinho é feito através de leveduras, o pão é feito através de leveduras, a cerveja é feita através de leveduras. Então, sabendo trabalhar com as leveduras, obviamente, a gente consegue pontos positivos e até alimentos, modificação de alguns alimentos. Porém, todas elas, sejam elas benéficas ou não, são degradadoras de alimentos. Então, elas vão degradar algum tipo de alimento para a produção de outras substâncias. Seja álcool, né, que é o que a gente mais vê, sejam outros tipos de substâncias, tá? Mas basicamente seria a base de álcool ou alguns tipos de ácidos, né? Então, essas leveduras vão ter essa funcionalidade, que é fazer esse processo de degradação. No ambiente fechado e controlado, pode ser interessante para a produção de novos alimentos. Mas, de modo geral, elas são degradadoras de matéria orgânica, principalmente carbonada, né? Carbono, carboidrato, dentro da nossa cozinha, tá certo? Então, a gente tem que ter esse cuidadinho. E quais são as barreiras mais eficientes? O armazenamento adequado dos alimentos. Evitar que esses alimentos fiquem expostos por muito tempo ao ar, porque os esporos de bolores e leveduras, como a gente já falou, vêm pelo ar, vêm pelo vento, vêm por toda a questão
de ar, né, do próprio vento. Bolores. A gente vai falar agora especificamente de bolores. São aqueles que apresentam colônias, né, de cores que vão desde o branco até o roxo, né, passando pelo preto e outras. Os bolores são aqueles indivíduos multinucleados, que possuem vários núcleos dentro da própria célula, tá? E promovem, então, essa deterioração dos alimentos, através de uma estrutura que nós chamamos de bolor, que é onde há a colônia, né, a formação de colônia desses indivíduos. São normalmente aeróbios, portanto, o vácuo, né, ou embalagens a vácuo vão de alguma forma gerar proteção contra esses indivíduos. Então, o armazenamento em estruturas que têm tampas ou até mesmo as embalagens a vácuo vão de alguma forma limitar muito o crescimento e desenvolvimento desses indivíduos. Tá? Podem sobreviver em ambientes alcalinos ou ácidos, sem problema algum, até com uma alta concentração também de sal, tá? É muito comum a gente ver isso. Então, esses indivíduos são altamente adaptados. Então, você vê frutas cítricas que recebem bolor, que são degradadas por bolores. A gente observa também algumas substâncias com alta concentração de proteína, né? Portanto, tem uma maior alcalinidade. Também a gente vai ver a degradação por bolores, né, no caso de carnes, por exemplo, e também a gente vai ver produtos salinos, né, que tem uma alta concentração de sal ou até mesmo com alta concentração de substâncias hidrofílicas, como o açúcar também serem, de alguma forma, colonizados e degradados por bolores, como doces, por exemplo, né, que tem baixa concentração de umidade. Isso acontece porque os bolores conseguem captar a umidade do ambiente. Então, eles conseguem, de alguma forma, captar a umidade que está presente no ambiente, né? Seja na cozinha, seja na indústria, seja no local de armazenamento. Então, não necessariamente o alimento precisa ter umidade, ele consegue captar a umidade do ambiente, do ar, tá certo? Então, isso é uma coisa também bastante interessante. E aí, como a gente falou, quer dizer, a principal barreira para esse tipo de indivíduo não precisa comprar nenhum equipamento de R$1 milhão, você não precisa ter vários funcionários por conta disso, é apenas o cuidado no armazenamento do alimento, tá? Seja ele in natura, seja ele já processado, guardar isso de forma a evitar que haja a exposição ao meio ambiente, a exposição ao ar, portanto, gerando a incapacidade dos esporos, né, que são gerados por bolores e leveduras, chegarem até esse alimento. Ok? E quais são? A gente vai falar de bolores, né? Leveduras a gente vai falar em outros momentos, quando a gente for falar de tecnologia dos alimentos. Então, na parte de microbiologia e higiene, os mais perigosos e o que a gente não quer encontrar na cozinha são os bolores, né? Porque são produtores de micotoxinas. Então, o primeiro deles é o Aspergillus, tá? O Aspergillus, ele vai apresentar uma coloração branca na sua colônia, tá? Então, ele tem uma pigmentação esbranquiçada, mas pode também estar no alimento sem necessariamente apresentar uma pigmentação ou ser visível ao olho humano, tá? São aeróbios, como a maioria dos fungos e bolores, né? E leveduras, então vão utilizar o oxigênio como fonte de energia. Vão ser resistentes tanto a meio alcalino, ácido ou com baixa umidade, porque a gente já falou que eles são altamente adaptáveis a pHs baixos ou pHs mais altos, e também captam a umidade do ambiente, não necessariamente do alimento, né? Eles vão produzir uma micotoxina muito grave quando consumida por muito tempo, por longo período, ou em grande quantidade, que são chamadas de aflatoxinas, tá? Que possuem vamos dizer assim, uma especialidade ou uma especificidade muito grande para as células do fígado. Então, elas podem gerar intoxicação hepática e elas têm uma toxicidade muito grande para as células hepáticas, tá? Um lugar que a gente vai encontrar em grande quantidade e já foi encontrado, né, em alguns casos, são em castanhas, que são vendidas de forma expostas em feiras ou são armazenadas de forma granel
em armazéns, né? Então, muito parecido com aquilo que a gente falou das bactérias. Então, consumir castanhas embaladas, castanhas que são vendidas de forma individualizada, né, separadas, e não a granel, porque aí você pode ter a contaminação. Então, grande parte dos casos observados de aspergilos foram encontrados em castanhas, né, em produtos vendidos a granel em feiras e mercados, tá certo? E essa toxina, que é a aflatoxina, ela não é degradada sob temperatura. A gente chama de, elas não são termolábeis, né? Então essas toxinas, mesmo que o alimento passe por algum processo de cocção, passe por algum processo de aumento de temperatura, essas toxinas continuam viáveis e continuam sendo capazes de intoxicar qualquer tipo de indivíduo, tá certo? Então muito cuidado aí com aspergilos. O bolor mais comum que a gente vai encontrar em maior quantidade são os penicílios, da família dos penicílios. Tá? Esses bolores fazem parte, por exemplo, do bolor comum, que a gente chama, que é aquele bolor do pão. Tá? Então, você tem lá uma fatia, um pão inteiro, né, e você tem uma parte embolorada, às vezes a pessoa corta aquela parte embolorada e come o resto. Não faça isso. Por quê? Porque grande parte, né, das acrotoxinas que são produzidas por essas substâncias podem estar presentes também na área que não está embolorada. E a gente não consegue ver, até porque não tem uma alteração de gosto, nem de composição do alimento, nem nada, e a gente pode estar ali consumindo aquela toxina de forma constante e gerar algum tipo de problema nefropático, né? Já que existe vamos dizer assim, uma toxicidade específica para células do rim, tá? Células renais, né? Então tem que ter esse cuidado, tá certo? São chamadas então de micotoxinas do tipo acrotoxinas, tá? São muito comuns, elas são liberadas no alimento justamente para evitar que outros bolores ou outros degradadores, como leveduras, possam consumir aquele mesmo alimento e gerar concorrência, tá? Então é muito comum a gente ter aí uma película maior do que o próprio bolor de substâncias como a acrotoxina, que é uma micotoxina, como a gente já falou, que se for consumida em grande quantidade ou por um longo período de tempo, podem gerar toxicidade, né, nefropática aí, ou algum tipo de nefropatia. Também, nas frutas também. Então aquela fruta, aquele mamão que a gente vê com aquela máculazinha, né, aquela mancha branca, aquilo ali são bolores, tá certo? No caso, podem ser aspergilos ou até penicillium, mas normalmente o penicillium está mais em panificação, tá? Mas são bolores, a gente não sabe dizer qual que são. Tá, se a gente tira aquela parte, joga fora e usa o restante do alimento, pode ser que não tenha problema nenhum, que não tenha sido ali contaminado pelas toxinas, mas pode ter acontecido, foi o que o professor falou, quer dizer, os bolores usam a parte reticular dos frutos para poder gerar essa toxina para a maior parte possível do fruto. Tá? Por quê? Porque essa toxina vai fazer com que haja eliminação de concorrentes, de outros tipos de bolores e de outros tipos de levedura, e até mesmo bactérias. Então é uma toxina muito potente, que ela vai se espalhando, né, no alimento, justamente para que esse bolor possa atingir o maior número de células possível, o maior número de tecido vegetal possível. Se a gente tira só a parte embolorada e consome a parte relativamente boa, pode ser, como eu falei, que não tenha ali nenhum tipo de toxina, mas pode, e o mais comum é que tenha, tá? Que exista ali concentrações pequenas, mas existam concentrações de toxina. No caso do penicillium, do tipo da acrotoxina. Mas se for, por exemplo, o aspergilo, pode ser a aflatoxina. E elas são, no caso do penicillium, altamente tóxicas para células renais. E no caso do aspergilos, altamente tóxicas para células do fígado. Tá? Então, pode ser que ao consumir de uma fruta, eventualmente, nessas condições, não gere problema nenhum, isso com certeza isso vai acontecer, mas se isso for uma coisa frequente, se a pessoa utilizar essas frutas
dessa forma, com frequência, pães, onde a pessoa tira ali as 2 primeiras fatias que estavam boloradas e o resto ele consome, você pode estar tendo aí um contato constante com essas toxinas e gerar, a longo prazo, problemas muito sérios, tanto renais quanto hepáticos. Então, é exatamente aquilo que acontece com as frutas. Né? Você botou a fruta ali na fruteira, ela está exposta ao ar, e com certeza você vai ter ali contaminação por leveduras e bolores. A mesma coisa acontece com o pão. Se o pão não for bem fechadinho, né, se ele não tiver hermeticamente fechado, que é muito difícil acontecer, você vai ter então ação de principalmente bolores do tipo penicillium. E aí, em alguns casos, a gente vai ver isso acontecendo. E a parte preta da banana não. Naquela parte preta da banana, normalmente são enzimas, tá? Então, aquele escurecimento enzimático, tá? Então, a banana, ela tem, pode ser enzimático, como pode ser também a ação dos carboidratos que estão ali presentes, tá? Podem ser o escurecimento não enzimático, pela reatividade dos açúcares presentes na banana com oxigênio, tá? Então, quando você, por exemplo, você já deve ter visto isso, você pega uma banana, tira a casca dela e deixa ali num prato. Daqui 1 hora, 2 horas, ela está ficando escurecida. O que é aquilo? São bolores e leveduras? Não. Aquilo ali é o processo de reação, de escurecimento não enzimático que acontece com a oxidação de alguns tipos de carboidratos presentes ali na banana, tá? Que são chamados de carboidratos reativos, né? Altamente reativos. Então, eles oxidam com a presença do oxigênio. A mesma coisa pode acontecer na casca da banana, tá? Então, aquele escurecimento que acontece é um processo de amadurecimento da banana e pode ser tanto por ação enzimática quanto não enzimática. No caso só da casca, se você tira a casca e você vê que dentro está branquinho, normalmente é só enzimático. É porque houve ali um contato com o tecido ali da casca que gerou a ação de algumas enzimas, tá? Aumenta o que a gente chama de aumenta metabolismo vegetal ali. Então, às vezes um corte, algum machucadinho, alguma pressão que existiu ali, vai fazer com que aquela área tenha uma ação maior exatamente, tenha uma ação maior de enzimas. Se você tira a casca, aí a banana em si tem muito carboidrato do tipo reativo. E aí é um processo de oxidação. Quer dizer, vai acontecer um processo de oxidação com o oxigênio. Né? E aí o oxigênio vai fazer com que ela fique escura. A gente chama isso de escurecimento não enzimático, um processo de oxidação. Mas também tem casos onde você tem a banana e você tem um processo de bolor ali, formação de bolor. Isso acontece muito com mamão, acontece muito com frutas ácidas, como laranja, limão, né? Você deixar ali muito tempo, a maçã também é muito comum acontecer isso, de você ter ali o processo de formação de bolores. Aí já é uma mácula que a gente chama, uma mancha branca, tá? Ou esverdeada, ou acinzentada, pode ser entre o verde e o branco ali, passando pelo cinza, tá? E aí aquilo ali, sim, são bolores. Aí nesse caso, se você corta a parte embolorada, joga fora e come a parte teoricamente boa, é tudo aquilo que a gente falou, né? Isso. Pode também já ter ali algum, principalmente se você tiver a curiosidade de consumir, você vai ver que também está alcoólico, tá? Cheirando mal, tecido altamente degradado, você vai botar assim no dedo, você vai ver que ele entra. Aquilo ali já é o processo de degradação que está sendo feito pelo tecido, né? E se a pessoa, por algum azar, ou tiver alguma curiosidade, for consumir, é bem provável que você tenha ali um sabor alcoólico, tá? Ou ácido, pode ser tanto alcoólico quanto ácido. Tá? Ali já são os bolores e leveduras já fazendo o processo de fermentação, gerando ali álcool ou substâncias ácidas, tá bom? Isso é muito comum de acontecer. Então, não é uma coisa só, tá? Você viu a banana escura? Pode ser muita coisa. Pode ser desde ação enzimática, ação não enzimática, que é a oxidação do oxigênio, né? E pode ser também bolores e leveduras. Mas aí, no caso de bolores e leveduras, a gente consegue ver aquela parte branca, né? Aquela mancha mais branca. E aí você vai ter alteração de sabor, tanto para a formação alcoólica, como pode ser também
para substâncias ácidas. Tá? Então, são três, aí, basicamente três coisas diferentes que podem acontecer ao mesmo tempo numa mesma fruta. Tá? Isso também pode acontecer. Fusários, né? Então, são bolores também muito complicadinhos, e aí esses sim, mais concentrados e mais, vamos dizer assim, comuns em frutas, tá? Tomate, banana, é muito comum a gente ver em frutas isso. Então, é bem provável que naquela banana que você viu bolor, seja um funsário, tá? E aí eles promovem uma micotoxina chamada zeralenona, ou ZAA, ZEA, tá certo? Que é uma substância que pode fazer o desequilíbrio hormonal, tá? Então pode gerar um desequilíbrio hormonal quando consumidos em grande quantidade por um tempo muito longo. Então aquela frutinha que você está sempre acostumado de cortar e de comer o resto pode gerar algum problema como esse. Então é um desequilíbrio hormonal. Quando a pessoa para de consumir esses alimentos, ela volta a ter o equilíbrio hormonal. Mas em consumindo esses alimentos pode gerar um desequilíbrio hormonal, tá? Tanto em homens quanto mulheres. Como mulheres são mais sensíveis a hormônios e são mais equilibradas pela presença de hormônios, a gente pode ver isso mais comumente em algumas mulheres, tá? Então, isso aí, é como eu falei, vão estar presentes em alimentos que foram guardados sem a devida proteção, né, que estão expostos ao ambiente, tá? E frutas, né, não ácidas vão ter essa maior possibilidade de terem um fusário. Então, mamão, a banana, o tomate, melão, né, são mais comuns de terem isso. E também cenoura, pepino, né, a berinjela. Quando a formação de bolores, normalmente são os fusários que estão fazendo isso. Tá? Normalmente isso acontece. Ok? Então, como fazer para que a gente possa se prevenir da presença de fungos, portanto, bolores e leveduras da cozinha? Basicamente, o armazenamento adequado de alimentos. Retirou o alimento da embalagem, faz o processo que tem que ser feito e imediatamente guarda esse alimento, né, sobre uma embalagem, né, uma nova embalagem, que seja hermeticamente fechada, que tenha uma tampa, que ela consiga de alguma forma reter a entrada de ar, né, dentro dessa embalagem, tá certo? Ou até mesmo hoje em dia você já tem maquininhas, são mais caras, né, que fazem o processo de embalagem a vácuo dentro da nossa própria casa, né? São chamadas de seladoras a vácuo. Também é uma coisa interessante, tá? Mas se esse alimento ficou muito tempo exposto, mesmo depois que você coloque ele na selagem, pode, se houver a presença de oxigênio, né, gerar o desenvolvimento de bolores e leveduras, tá? Mas eles são basicamente estimulados pela presença de oxigênio. Então, qualquer tipo de embalagem que você tenha que diminua a concentração de oxigênio já é de alguma forma bastante importante para evitar bolores e leveduras, tá? Ou tirou o produto da embalagem, guarda ele fechadinho, amarradinho, que a chance daquele produto se estragar é bem menor. Em Brasília também, nesse ambiente que nós estamos, de secura, né, sem muita umidade, também é mais difícil acontecer a presença de bolores e leveduras. Mas a gente sabe que isso são só 6 meses do ano. Depois, os outros 6 meses, com muita chuva, muita umidade, aí é mais comum a gente ver a presença. Então, também a umidade do ambiente também pode, de alguma forma, diminuir a presença desses indivíduos. Maior umidade, maior presença. Menor umidade, menor presença. Tá bom? Então, isso também pode acontecer, é muito comum de acontecer. Ok. Então, vamos falar agora sobre os protozoários, né? Então, vamos falar agora um pouquinho sobre protozoários. Vamos lá falar sobre protozoários. Ok. Então, o que acontece? Protozoários ainda são, dentro do grupo dos eucariotos, indivíduos unicelulares, tá? Então, eles vão responder um pouco a nossa questão ainda dentro de uma possibilidade muito próxima das bactérias, tá certo? Então, é muito comum a gente falar de protozoários e a gente está meio que relembrando algumas coisas que a gente falou lá sobre as bactérias, né?
São indivíduos maiores, né, os protozoários são maiores do que as bactérias, são muito maiores, diga-se de passagem. As bactérias podem, de alguma forma, entrar em contato com protozoários e gerar dano, né, infecção e, portanto, morte desses indivíduos, devido à diferença de tamanho. Alguns protozoários são visíveis sob microscópio, tá? Então é comum a gente ver alguns protozoários no microscópio. Já bactérias a gente não consegue ver, né, devido ao seu tamanho. Então eles são indivíduos de tamanhos diferentes. Os protozoários são bem maiores, dentro de uma escala de tamanho, eles são efetivamente muito maiores do que as bactérias, né? E possuem também uma parede celular mais especializada também, um pouco parecido com as das bactérias, tá? Então, eles vão sentir todo o ambiente e vão, de alguma forma, sinalizar e serem sinalizados pela presença de estruturas no seu citoplasma. Então, eles vão conseguir identificar calor, eles vão conseguir identificar onde estão, normalmente, pela presença de luz, menor concentração de oxigênio, justamente por essa parte externa, né, pelo seu citoplasma. Então, eles possuem, dentro dos eucariotos, a membrana citoplasmática mais especializada, tá? O restante tem uma característica diferenciada, como a gente já falou lá no começo. São heterotróficos. O que quer dizer isso? São incapazes de produzir o seu próprio alimento. Eles precisam capturar substâncias ou indivíduos para serem, de alguma forma, fontes da sua alimentação, né? Por isso eles possuem flagelos e pseudópodos, né? Justamente para fazer esse processo de mobilidade e também fazer o processo de degradação de outros indivíduos, né? Fazer a fagocitose. Então, eles são indivíduos que fazem muita fagocitose, tá? Então, eles acabam, de alguma forma, incorporando ali bactérias, incorporando ali outros indivíduos, né? Até próprios protozoários, para justamente fazer ali a digestão dessa matéria orgânica e obter energia para suas atividades. Por eles serem unicelulares e precisarem, né, dessa mobilidade para poder gerar, então, a fonte de alimento, poder gerar a oportunidade de alimentação, eles vão estar normalmente em ambiente aquático, tá? Ou em ambiente com alta umidade. Então, eles precisam, né, do meio hídrico, de água, para poder gerar essa movimentação e conseguir, de alguma forma, sobreviver. Então, em meio sem umidade, né, sem estar no meio aquoso, dificilmente eles conseguem sobreviver. Então, eles precisam de umidade, de água, para poder gerar essa mobilidade e poder fazer o seu processo de fagocitose, o seu processo de alimentação. Se reproduzem por fissão, então eles têm baixa variabilidade genética, tá? Mas podem também fazer processo de meiose. Muito encontrados no solo, na água e no adubo orgânico. Então, qual é o grande problema e quais são os cuidados que a gente tem que tomar com protozoários? É a água contaminada. Tá? Alimentos que tenham entrado em contato com água contaminada ou com solo contaminado. Tá? Então, a gente precisa fazer uma higienização adequada desses alimentos quando chegar na cozinha. Então, a lavagem dos alimentos, de frutas, verduras, folhagens, da mesma forma que a gente falou lá no caso das bactérias, no caso dos protozoários é fundamental. Tá? E os protozoários, diferentemente das bactérias, quando congelados, vão morrer. Então, são indivíduos que não conseguem sobreviver a temperaturas muito baixas, principalmente temperaturas de congelamento. Tá? Então, a água presente dentro deles congela, aumenta o seu espaço e aí fazem toda a parte de degradação das estruturas celulares. Quando esse indivíduo volta à temperatura ambiente, eles não conseguem sobreviver. Né? As suas estruturas ali foram danificadas de tal forma que não existe como sobreviver. Então, uma das formas da gente gerar um bloqueio, né, ou gerar algum tipo de boas práticas, ou algum tipo de prática eficiente para eliminar protozoários é o congelamento. Tá? O congelamento vai matar amebas, vai matar todos os tipos de protozoários que nós conhecemos. Então, é muito comum isso acontecer. Então, o alimento congelado já, teoricamente, está livre de protozoários. Não está livre da grande parte das bactérias
não está livre de fungos e leveduras, mas vai estar livre de protozoários, por exemplo. Bem, a entomoameba estolística, né, ou também chamada de ameba, ela vai ter o ser humano como seu principal hospedeiro, porque ela consegue fazer o seu processo de maturação, desde lá do cisto até o indivíduo ativo, né, para se reproduzir, portanto, maduro sexualmente, dentro do ser humano. Tá? Então, o ser humano é um dos principais hospedeiros, chamado de hospedeiro definitivo, onde esse indivíduo consegue fazer todas as suas etapas de maturação, chegando até a sua maturação sexual. É um micro-organismo entérico, ele está no trato gastrointestinal, principalmente no intestino grosso, que é onde você tem a maior concentração de água. E ele faz ali o processo de parasitose e de degradação de células do trato gastrointestinal. Nem sempre ele vai gerar algum processo de inflamatório ou vai, de alguma forma, gerar algum tipo de incômodo para o hospedeiro, tá? Então, é muito comum, aí a gente tem aqui 90% dos casos são assintomáticos. Por quê? Porque ele consegue obter os seus nutrientes do próprio bolo fecal, sem necessariamente fazer nenhum tipo de agressão ao tecido do trato gastrointestinal humano. Tá? Então, só quando, muitas vezes, o tipo de alimento, ou até mesmo o sistema de defesa desse indivíduo é muito pouco efetivo, eficiente, aí você pode ter um processo de ataque. Mas, normalmente não. Tá? Esses protozoários, no caso da ameba, ela vai conseguir, através do bolo fecal mesmo, fazer a sua alimentação, ter ali todos os nutrientes que ela precisa, e ela vai, então, aproveitando esse ambiente em termos de temperatura, de pH e de umidade, para que ela possa sobreviver sem problema algum. Porém, e ela vai soltando seus ovos, só que seus ovos são eliminados nas fezes. E aí, como são cistos, eles têm um tempo, né, de resistência um tanto quanto grande, tá? Maior até do que os próprios esporos. E aí, um outro indivíduo consome um alimento com cistos de protozoários, e aí você tem, então, de novo, o ciclo, né, de desenvolvimento da entomoamebas cistólica ou cistolítica, que vai se desenvolver. Histolítica que vai se desenvolver, a ameba, né? Então, esse é o cuidadinho. Então, normalmente se passa através do contato das fezes humanas ou de animais de sangue quente com os alimentos e a ingestão desse alimento sem a devida higienização. Então, uma das barreiras que a gente tem que levar em consideração importantes é a higienização das mãos e a higienização dos alimentos antes do consumo, tá certo? E, neste caso específico, o congelamento também é bastante eficiente no caso específico de protozoários. Tá? Cristosporidium, o Cristosporidium é um Cristoporum, ou também chamado de Cristoporidium parvum, que aí é o caso específico dessa família. É um parasita intracelular, então ele, diferentemente da ameba, ele precisa de uma célula digestiva do trato gastrointestinal para poder se desenvolver. Então, ele infecta essa célula e utiliza as estruturas e mecanismos dessa célula para a produção de novos indivíduos. Tá? E esses indivíduos serão eliminados pelas fezes através de estruturas chamadas de oocistos. Tá? Então, cistos e oocistos, a diferença seria a camada externa. Tá? No caso dos cistos, ele é mais resistente, e os oocistos são menos resistentes. Ficam menos tempo viáveis no meio ambiente. Mas diferente, na verdade, igual a ameba, nesse caso desses indivíduos, o que você vai ter? Você vai ter a necessidade desse indivíduo se desenvolver num hospedeiro humano ou qualquer outro tipo de animal de sangue quente, mas o ser humano é um dos principais hospedeiros. Ele vai eliminar os seus cistos, né, ou cistos nas fezes humanas. Essas fezes serão eliminadas no meio ambiente e aí isso vai entrar em contato com o alimento ou com o próprio ser humano, que faz com que esses oocistos entrem em outro ser vivo e aí você tem o desenvolvimento, né, o ciclo de vida desse indivíduo se perpetuando. Tá? Então, é um tipo de contaminação do tipo feco-oral. Você precisa ter o alimento contaminado por esses oocistos
para que você possa ter, então, a contaminação do alimento, tá certo? Os cistos são dupla camada, né, de proteção, então eles são relativamente mais resistentes, né, do que os cistos. Normalmente, as pessoas são sintomáticas. Nesse caso, menos do que as amebas. Tá? As amebas geram mais quadros assintomáticos. Esse pode ter ali algum tipo de desconforto que a pessoa não vai pensar que é um protozoário, mas pode acontecer algum tipo de desconforto, como uma diarreia, uma certa dor abdominal, ou até mesmo a presença de gases. Mas a febre e outras questões são mais raras. Tá? Os protozoários são muito adaptados aos seres humanos e normalmente já não geram nenhum tipo de dano, não, mas pode acontecer. O ciclospora, né? O ciclospora é um outro tipo de parasita, esse a gente consegue ver daquele jeitinho ali no microscópio, tá? Também são parasitas intracelulares do trato gastrointestinal, tá? Podem afetar tanto a parte do intestino delgado quanto o intestino grosso, mas é mais comum no intestino grosso. O modo de infecção também é fecal-oral, né? E ele vai liberar os seus cistos nas fezes humanas ou dos animais onde eles vão infectar, animais de sangue quente, para que essas fezes sejam um veículo de transmissão desses cistos para outros hospedeiros, humanos ou não. Tá? Então, é isso que a gente fala, quer dizer, o cachorro, o gato, o cavalo, né, o porco e os bovinos vão lá consumir essa matéria orgânica e vão gerar a formação desse ciclo. Toda vez que a gente pega um animal como esse, entra em contato com as suas fezes, não lava as mãos e entra em contato com a própria cavidade oral, você pode estar tendo uma contaminação por esse tipo de protozoários. Isso acontece tanto de forma direta quanto de forma indireta. Né? Também em alimentos que vão entrar em contato com as fezes desses animais e que, não sendo higienizados de forma adequada, vão entrar em contato com o nosso trato gastrointestinal. E aí você tem o fechamento desse ciclo. Tá? Esses indivíduos vão amadurecer sexualmente dentro do protozoário humano ou do animal de sangue quente e soltar os seus cistos ou cistos nas fezes para que haja então essa replicação desse ciclo e a manutenção desse ciclo. A chamada aqui Giardia, mas também a gente pode chamar de Giardia, né? É um parasita unicelular flagelado, tá? Então bem parecido com o que a gente está vendo ali, também é visível em microscópio, tá? Faz a reprodução que a gente chama de reprodução assexuada, então ela faz essa bipartição, né, e fissão do próprio indivíduo para gerar novos indivíduos. Possui como principais hospedeiros os mamíferos, portanto seres humanos, e outros tipos de animais, mas principalmente esses animais de sangue quente, gato, bovinos, cachorros, seres humanos, tá? E os seus cistos são eliminados, né, e tem uma alta resistência química também, então é muito parecido com os esporos de bactéria, né? Por mais que você jogue álcool, que você jogue água sanitária, eles vão resistir, porque possuem uma alta resistência à ação química. E muito parecido com tudo aquilo que a gente falou, quer dizer, se você congela, você mata todos os protozoários. Se você faz uma higienização adequada das mãos, você elimina a possibilidade de um manipulador gerar essa contaminação. E se você faz a higienização adequada dos alimentos antes de consumir, sejam frutas, verduras, enfim, folhagens, você elimina também a possibilidade da presença desses indivíduos. Eles, enquanto cistos, são muito resistentes, mas eles, enquanto células, né, enquanto indivíduos amadurecidos, eles são muito fáceis de serem eliminados. O problema são os cistos. Então, é quando você consegue esse indivíduo se reproduzir, amadurecer, né, sexualmente e gerar o seu cisto ou cistos. E aí você tem a contaminação por cistos e oocistos. Eles são, microbiota, né? Então quando a gente fala de microbiota, a gente está falando de basicamente bactérias, tá? Então microbiota são micro-organismos naturais que fazem a defesa e o equilíbrio da flora, né, intestinal ou da flora presente ali naquele indivíduo,
tá? Então, normalmente a gente está falando de bactérias, tá? Então, são bactérias que vão, de alguma forma, fazer esse equilíbrio do trato gastrointestinal, da nossa microbiota, vamos dizer, do ser humano. E esses indivíduos, eles, diferentemente dessas bactérias, eles não vão ter nenhuma funcionalidade no nosso organismo. Eles não vão fazer nenhum processo de digestão, nem gerar uma maior absorção de nenhum tipo de alimento, de nutriente dentro do nosso trato gastrointestinal. Então, eles podem aparecer no nosso trato gastrointestinal? Podem, mas não é com muita frequência? Podem. Vão ser indivíduos muitas vezes assintomáticos e vão estar lá presentes. Mas a gente não pode dizer que eles fazem parte da microbiota normal do nosso trato gastrointestinal, porque eles não possuem funcionalidade específica. Eles não têm nenhuma característica de consumir algum tipo de alimento e gerar disponibilidade de nutrientes para o nosso organismo, coisa que bactérias fazem, né? Então, eles podem até fazer parte do nosso trato gastrointestinal sem gerar nenhum tipo de sintomatologia, mas eles não são ali funcionais, tá? Então, a gente seria inadequado a gente classificá-los como microbiota, apesar de, em algumas regiões do Brasil, você ter uma alta concentração de indivíduos com esse tipo de micro-organismo presente no seu trato gastrointestinal. Então, eles são parasitas, quer dizer, eles não fazem um processo de simbiose. O que seria isso? O micro-organismo da flora natural, da nossa microbiota, eles são simbióticos. Eles vão ter ali a nossa acolhida e, vamos dizer assim, a nossa moradia. A gente vai gerar para eles uma moradia, em termos de nutriente e de acolhimento, e eles vão pegar alguns alimentos que a gente não vai conseguir fazer a digestão e vão disponibilizar nutrientes para que a gente possa absorver. Então, é uma simbiose. A gente dá uma parte para eles, a gente favorece o desenvolvimento deles e eles nos ajudam de uma outra parte. No caso desses indivíduos que a gente está falando, protozoários, eles são parasitas, quer dizer, eles não trazem nenhum benefício para a gente, só se aproveitam da gente. Então, não é simbiótico, portanto, não podem ser chamados de flora natural humana. Eles podem estar na nossa flora, mas eles não fazem parte da flora natural. Eles vão apenas se aproveitar da gente, não dando nada em troca. E em casos onde você tem baixa flora natural, que são essas bactérias que vão nos ajudar, eles podem até crescer em grande quantidade e aí sim causar danos bastante significativos. Essas bactérias que estão lá no nosso trato gastrointestinal, que fazem esse processo de simbiose, elas também defendem a gente contra esses organismos, tá? Então é bem comum delas também, de alguma forma, dividirem ali nutrientes e gerarem um processo de defesa do nosso organismo. Pouco eficiente, mas podem fazer isso. Eles não, eles vão tirar essas bactérias benéficas do nosso organismo, vão gerar um local ali de espaço para que eles possam se desenvolver. Se tiver em grande quantidade, eles geram sintomatologia. Se tiver em uma quantidade pequena, eles ficam ali, mas nada de bom eles trazem para a gente, apenas se aproveitam do nosso trato gastrointestinal, tá? Do calor, dos nutrientes e do ambiente que é gerado ali. Ok? Então, eles não trazem nada de positivo. Toxoplasma, também, né, é outro protozoário. Ele tem como hospedeiro definitivo o gato, que ele consegue fazer o seu processo de maturação. Mas o ser humano é um dos hospedeiros intermediários, né, do toxoplasma. E o grande problema dele é com mulheres gestantes, né, e pessoas com baixa imunidade, porque ele pode sair do trato gastrointestinal e colonizar áreas como, por exemplo, os olhos, né, então a parte oftalmológica, gerando indivíduos com baixa resistência, com baixa imunidade, infecções até graves oftalmológicas, e em mulheres gestantes também, ele pode gerar algum processo de má formação do feto. Né? Então, o cuidado é com pessoas com baixa imunidade e pessoas gestantes, a gente tem que ter cuidado. Então, não necessariamente precisa tirar o gato, porque o gato tem que estar contaminado pelo toxoplasma, né, para que isso aconteça. Então já é um pouco mais difícil.
Mas, se ele estiver contaminado, é ter cuidado com o contato com as fezes do animal, que é onde você tem ali os cistos, né, os cistos. Fora isso, o contato normal com o gato e tudo mais não é tão complicado, não. Então, a gente acaba gerando uma certa criminalização do gato, mas o gato é um dos hospedeiros definitivos. Existem outros na natureza, né, os marsupiais e tal, mas o gato é aquele que está mais próximo da gente. Então é só ter esse cuidadinho. Se a pessoa tiver uma baixa imunidade, ter cuidado no contato das fezes com o gato, e lambidas e tudo mais que podem gerar essa contaminação. No mais, tranquilo. Né? O gato ele é um hospedeiro final, mas ele precisa estar contaminado com o toxoplasma. Nós, seres humanos, nós não conseguimos gerar maturidade sexual desse protozoário. Então, ele faz parte, né, ele consegue se desenvolver até um determinado momento dentro do nosso trato gastrointestinal, mas ele não consegue reproduzir ali cistos ou cistos para gerar o seu ciclo. Né? Então, seria uma forma, vamos dizer assim, de você se contaminar, mas não contaminar outras pessoas. Por isso que o gato consegue fazer isso. Então, você que tem toxoplasmose, você não consegue gerar você sozinho, toxoplasmose para outro indivíduo, para outro ser humano. Tem que ter o gato no meio para que isso aconteça. Né? Mas você consegue sentir a sintomatologia. Se você for grávida, ter os problemas teratogênicos, né, de má formação, e se for com baixa imunidade, ou as duas coisas ao mesmo tempo, você pode ter problemas oftalmológicos, né, severos. Tá? Então, só lembrando isso. Tá? A toxoplasmose tem essa questão. Diferentemente das outras, nós não somos o hospedeiro definitivo. Então, precisa de um outro hospedeiro para gerar a formação desse ciclo. Mas quando ele dentro da gente, ele pode gerar problemas sérios, como problemas oculares ou teratogênicos em gestantes. De modo geral, ele é assintomático, ele vai estar ali presente e não vai conseguir se desenvolver para outro ser humano, desde que não haja aí no meio dessa história o gato para poder gerar. Tá? Então, normalmente, os seres humanos contaminam o gato e o gato contamina todos os outros indivíduos. Gatos felinos, né, e marsupiais também, se não me engano, são os que podem acontecer. Mas aí o gato é aquele que está mais próximo da gente, né? A Trixella, né, ou Trixella também pode ser chamada, ou Trixella também, vocês vão ver, espirales. Aí já é um vermezinho, né, ele é visível, né? Não precisa ter um microscópio tão poderoso, ou com uma lente de aumento você já consegue ver. Tem reprodução sexuada, né? Portanto, ele vai conseguir ter uma maior variabilidade genética. E o suíno também é um dos seus hospedeiros, tá? Mas é o que a gente vai ver em maior concentração, hospedeiro definitivo. O homem também é o hospedeiro definitivo do Trixella. E aí, o que vai acontecer? Esse indivíduo vai fazer todo esse processo de desenvolvimento do cisto até a idade madura em tecido muscular. Tá? Então é muito comum você ver em alguns indivíduos contaminados por esse tipo de protozoário em tecidos moles, como cartilagens e tudo mais, pode ser orelha, nariz, você ter a presença ali do cisto e o desenvolvimento desses indivíduos. Então, eles crescem em tecido muscular, utilizando o tecido muscular como parasita do tecido muscular para obtenção de energia, oxigênio, né, e nutrientes. Então, ele pode também se desenvolver para outros locais. E quando, na forma adulta, madura, ele sai e, por exemplo, é muito comum, né, você vê, não é tão, na verdade, a gente fala muito comum, mas não é tão comum. Você vê alguns indivíduos que estão tão contaminados por esse tipo de protozoário que ele pode sair pelo nariz, pode sair pela boca, pode sair por mucosas, né? Justamente porque ele precisa de um caminho para poder ser eliminado do nosso organismo, né? Quando ele está nessa fase, na fase adulta, que ele vai gerar novos indivíduos, né? Então ele coloniza principalmente o trato gastrointestinal alto, né? Ali perto do estômago e tudo mais, e ali ele entra em contato com o tecido muscular, se desenvolve ali, né, amadurece sexualmente e sai pelas fezes, né, normalmente isso acontece,
sai pelas fezes para, enquanto adulto, gerar novos indivíduos, novas possibilidades de contaminação. Nesse caso aqui, eles não têm cisto ou cisto. E agora falar um pouquinho sobre os eumintos, né, que são aí já micro-organismos ainda, eucariotos, que vão formar tecidos, né, que são pluricelulares. Então, normalmente, são indivíduos que possuem, não chegam a ser órgãos, obviamente, mas conseguem, então, diferenciar tecidos. Né? São, então, chamados de vermes, né, ou micro-organismos pluricelulares. Né? E esses são vida parasitária ou vida livre, né? Eles conseguem sobreviver tendo hospedeiro ou não. Né? Também fazem reprodução sexuada, são hermafroditas. Né? E aí a gente tem aqui o Anissax simplex, que é muito parecido com aquele protozoário que a gente falou antes, né? Que é o Cristela lá, né? Que a gente falou anteriormente. E ele é visível ao olho nu. Então, crianças que têm normalmente esse tipo de euminto, né, dentro do seu organismo, quando eles estão na fase adulta, gera coceira, né, no ânus. Né? Então, é comum você ver a criança se coçando, né, ou de alguma forma tentando se coçar, justamente porque eles geram um certo incômodo. Né? Isso tanto no ser humano quanto em outros animais. Então, é muito comum você ver em ondas, você vê em peixes, às vezes, esse tipo de verme saindo, né? Porque o peixe consumiu ali o indivíduo na sua fase inicial e depois ele se desenvolve no tecido. Ele precisa de um tecido muscular para fazer esse desenvolvimento. Pode ser por tecido muscular ou em vida livre. Ele pode estar nas duas formas, mas normalmente é mais comum na vida parasitária. Então, um peixe consome esse tipo de larva, né, de verme, esse verme entra no trato gastrointestinal do peixe e ali ele vai se reproduzindo. Se você come esse peixe como sashimi ou sem um processo de cocção adequado, você pode consumir já o indivíduo adulto. Tá? Mas é muito comum nas fezes desse animal ele gerar indivíduos que vão recontaminar outros indivíduos. E aí uma água contaminada ou um peixe contaminado, mas que não passou por um processo de cocção, pode gerar aí a formação desse ciclo. Uma das barreiras é a higienização adequada e o congelamento. Congelou, você mata esse euminto, porque como ele é pluricelular, se não houver a passagem de substâncias entre uma célula e outra, elas vão morrer. Morre uma célula, morrem todas as outras. Certo? O homem é um hospedeiro definitivo que fecha esse ciclo. E como peixes também vão fechar esse ciclo, lulas e polvos também. Tá? Então, a tendência dele é sair mesmo. Quando ele está adulto e está maduro sexualmente, ele sai desse tecido, seja pelo trato gastrointestinal ou por qualquer via que ele encontrar de acesso. Né? Ele sai e ali pode se reproduzir e formar novos indivíduos. O Diphyllobothrum, né, que é muito parecido com a Taenia solo, mas é outro indivíduo, tá certo? Também de reprodução sexuada, então ele precisa, mas eles são hermafroditas, então eles não precisam de outros indivíduos, eles geram ali deles próprios novas formas de vida, né, que precisam formar outras etapas de sobrevivência, de desenvolvimento, e normalmente são de forma parasitária, são parasitas intestinais. Então, um indivíduo maduro joga seus indivíduos jovens pelas fezes do indivíduo contaminado, do hospedeiro contaminado, pode ser um ser humano, pode ser um peixe, pode ser uma ave, que bebeu água contaminada onde tinha esse indivíduo. Ele vai soltar, então, esses indivíduos jovens nas fezes, e quem consumir essas fezes, seja direto ou indiretamente, seja um peixe consumindo a água contaminada, seja um ser humano que pegou um alimento contaminado e não lavou adequadamente, botou a mão na boca e fez aí a sua contaminação, você tem, então, o ciclo acontecendo, né, no trato gastrointestinal desses indivíduos. Vão se gerar indivíduos maduros, e esses indivíduos maduros vão gerar indivíduos jovens pelas fezes. Esse ciclo acontece indeterminadamente
várias vezes, desde que a gente não congele esse produto, que se congelar ele morre, como todos os protozoários e homintos, né? E também pela higienização das mãos e dos alimentos. Veja, coisas relativamente simples. Lavou uma folhagem que estava contaminada, saiu. Coccionou um peixe que estava contaminado, mata. Temperaturas muito baixas, em torno de 65 graus, já matam esses indivíduos. 70 graus, com certeza, já elimina esses indivíduos. Então, um bom processo de cocção, com tempo e temperatura, uma boa higienização das mãos e uma água consumida que seja potável, que não tenha, né, seja tratada, já elimina bastante a presença de eumintos, de vermes, e no caso desses indivíduos. Tênia-sol, né, relativamente parecida com o que a gente falou anteriormente, só que ela é muito maior, né, ela é muito, muito maior, pode chegar até 2 metros, né, dependendo do indivíduo e, enfim, dos nutrientes que ela tem e do ambiente favorável que ela vai encontrar, né. São parasitas também intestinais na sua fase adulta, mas ela também pode gerar 2 doenças nos seres humanos e nos animais, tá? Seria a teníase, que é quando esse indivíduo jovem entra pelo trato gastrointestinal, se desenvolve no indivíduo maduro sexualmente e joga seus indivíduos jovens pelas fezes, a gente então vai ter o que a gente chama de teníase, ele vai utilizar o trato gastrointestinal como um ambiente favorável para essa maturação sexual dele e ele poder gerar novos indivíduos. Agora, quando você consome um indivíduo, o ovo desse indivíduo, e ele não vai para o trato gastrointestinal, ele vai ser absorvido pelo nosso organismo, então ele entra no músculo, ou ele pode ser levado pela circulação, pelo sistema sanguíneo, e chegar até o cérebro, que ele vai atingir realmente regiões de tecido mole, aí a gente vai ter o que a gente chama, então, né, de cisticircose, ou cisticircose, que é, então, o cisticírculo, né, que é o ovo, né, desse indivíduo, que não vai conseguir se desenvolver. Então, ele não vai virar um ser adulto para se desenvolver e gerar novos indivíduos. Ele vai ficar no cisticírculo, que a gente chama, né, que é a fase inicial, e ali, dependendo de onde ele chegar, ele vai gerar danos, né? Então, se for no músculo, ele vai gerar, às vezes, dor ou até mesmo dor à palpação. Mas no cérebro, ele vai gerar problemas muito sérios, né? Então, isso pode acontecer tanto no ser humano quanto em qualquer outro tipo de mamífero. Então, pode acontecer em bovinos, pode acontecer em suínos, né? Sem problema algum. E pode acontecer também em outros seres invertebrados não mamíferos. Pode acontecer também em peixes. Só que aí não é a tênia solium, é a tênia sarginata, outros tipos de tênia que podem se desenvolver tanto em mamíferos quanto em qualquer outro tipo de invertebrado. Tá? Mas no caso da tênia solium, tem que ser realmente mamíferos e animais de sangue quente. Ela precisa desse tipo de condições para poder sobreviver. Então, se ela estiver no nosso trato gastrointestinal e conseguir se amadurecer sexualmente e gerar novos indivíduos, a gente vai chamar isso de teníase. Essa é a doença. Então, a tênia solium, teníase. E se ela não, se ela for absorvida pelo nosso organismo, mas passar e for absorvida e entrar na corrente sanguínea, aí a gente vai chamar de cisticerco ou cisticircose. Tá? E aí, onde ela parar, pode ser em qualquer tecido mole, e normalmente isso acontece no cérebro, aí geram problemas muito sérios, muito graves, dor de cabeça, convulsões, tem que ser retirado. Dependendo do local, pode gerar cegueira e tudo mais, tem que ser realmente retirado. Como ele vai na circulação sanguínea, ele pode ir para qualquer lugar, desde o coração, pulmão, chegando ao cérebro, qualquer região do nosso organismo. O cisticírculo, né? E agora, então, fechamos, né, que a gente chama de micro-organismos, né, vamos dizer assim, mais clássicos, e a gente entra em indivíduos que não são seres vivos, né, mas que a gente interessa também para a gente, que a gente pode, de alguma forma, através dos alimentos, ser contaminados, né, e aí acabam sendo classificados também como micro-organismos, apesar de não serem seres vivos, né. Então, são os vírus, né, que a gente não consegue ver a olhos nus, né, só micro-organismo eletrônico, assim como as bactérias, né.
Eles são parasitas intracelulares obrigatórios, eles precisam de alguma célula, seja uma bactéria ou até o ser humano, para que eles possam parasitar essa célula, utilizar o material genético e desenvolver novos indivíduos. Eles podem danificar e gerar esse tipo de vida parasitária, tanto em células com DNA quanto RNA, e cada um vai ter a sua especialidade, a sua funcionalidade, né? São cápsulas, né, de proteína altamente resistentes, então, muito parecido com os oocistos, cistos e esporos, né, que nós já vimos em outros momentos. Como a gente já falou, são parasitas intracelulares obrigatórios, precisam de uma célula, de um hospedeiro para se multiplicar, né, gerar novos indivíduos, e tem uma alta variabilidade genética. Basicamente, por essa característica deles precisarem de células e terem essa afinidade com vários tipos de células, eles vão sempre transformar indivíduos relativamente diferentes. Então, é muito comum, de um ano para o outro, a gente ver indivíduos que mudaram completamente e que podem gerar sintomatologias e doenças também bastante diferentes. E vão se proliferar pela falta de higiene e saneamento básico, e pelo próprio contato direto. No caso dos vírus, o contato direto também é bem efetivo, né? Eles possuem uma alta capacidade de contaminação, né? Portanto, o contato direto ser humano, ou até mesmo o espirro, que a gente está aí acostumado a ver no Covid, não precisa falar. O Covid ele não entra aqui na nossa aula, tá? Porque ele não é ainda classificado como uma doença transmitida pelos alimentos, apesar de a gente poder, com qualquer tipo de vírus, ser contaminado pelos alimentos. Mas ainda não está classificado ainda como uma doença transmitida pelos alimentos, portanto uma DTA. Por isso ele não entra aqui, tá certo? Então você tem os enterovírus, que são muito comuns nos seres humanos. A gente vai conseguir pegar isso pelo contato direto com outros indivíduos ou até mesmo por alimentos e água contaminada, né? Então toda vez que a gente consome uma água contaminada ou alimentos contaminados, eles vão utilizar o nosso trato gastrointestinal como células para parasitar essas células para transformar novos indivíduos. Então é muito comum acontecer isso de pessoa a pessoa, até pela troca de saliva, até por um certo distanciamento, desde que haja o espirro ou uma tosse, pode fazer essa troca, e também pelo aperto de mão, pelo contato direto pele a pele, a gente pode ter também a contaminação pelos enterovírus, que tem especificidade com as células do trato gastrointestinal e vão utilizá-las de forma parasitária para desenvolver novos indivíduos. Norovírus, esses são complicadinhos também porque estão no ambiente, tá? São altamente resistentes a agentes químicos, temperaturas, tá? E também podem ser transmitidos pelo manipulador, pelo próprio ambiente, por utensílios. Os norovírus são os piores, né? Porque eles estão no ar, dificilmente a gente consegue se proteger se a gente não estiver utilizando luva e máscara em relação a esses indivíduos, porque a gente pode respirar o ar com esses indivíduos, a gente pode contaminar nossa mão, e toda vez que a gente passar a mão no rosto, ser contaminado, né, por esses norovírus. Eles estão em todos os lugares e são de fácil transmissão. Alimentos já processados, já cozidos, vão de alguma forma poder ser fonte de contaminação desses alimentos. É muito complicado. Rotavírus, né, aí esses possuem uma alta variabilidade genética, esse que é o grande problema dos rotavírus. E por ele possuir essa alta variabilidade genética, ele vai estar sempre aparecendo de formas diferentes. Então, você cria uma vacina para ele, você cria um tratamento, ele aparece de uma forma totalmente diferente. Alguns são altamente virulentos, outros são de baixa virulência. Então, é comum, de vez em quando, aparecer algumas doenças, né, como a gente teve a SARS, como a gente teve a gripe suína, a gripe aviária, que aparecem do nada e depois acabam também sem gerar grandes problemas, né? São altamente virulentos, mas rapidamente transformam essa virulência, baixa virulência, são altamente resistentes, né? E é o que a gente está vivendo no coronavírus, né? Esses cuidados que a gente está tendo agora, se nós tivéssemos anteriormente, nós teríamos uma baixa efetividade desses indivíduos, né?
Tanto que no momento agora do coronavírus está tendo pouca incidência de rotavírus, de enterovírus, né, justamente por esses cuidados que a gente está tendo e que geram, além do bloqueio do coronavírus, também de outros tipos de vírus. Então, está sendo importante também para esses vírus. Que tem, como a gente falou, normalmente baixa virulência e, portanto, eles já entraram, né, dentro do ambiente aqui dos seres humanos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, e é muito comum, mais de uma vez por ano, a gente ter contato com esses indivíduos, com esses vírus, né, chamado de indivíduos, mas com essas substâncias, né, e ter uma contaminação. Então é muito comum isso acontecer. Né? Às vezes, mais de uma vez no ano, a gente acaba tendo um contato com esses indivíduos, que são fáceis de ser eliminados no nosso organismo, já estão preparados para isso, e essa eliminação faz com que eles possam contaminar mais pessoas no menor período possível. Então, são indivíduos que estão aí bastante adaptados à nossa convivência, né, no ser humano. Hepatite tipo A é um vírus um pouquinho mais complexo, né, porque é um vírus que vai gerar um quadro de sintomatologia bastante grave, tá certo? Também tem alta capacidade de transmissão, transmissibilidade dele é alta, e ele vai normalmente ser transmitido por alimentos contaminados por água, tá? Então, saneamento básico, que é uma coisa que a gente não tem no nosso país, gera uma alta concentração dos quadros de hepatite A no nosso país, tá? Ele é muito estável no ambiente, extremamente resistente, pode estar em água doce quanto água salgada. Alimentos processados a gente consegue eliminar, mas alimentos crus a gente pode ter a contaminação. Resistente a pH, ao congelamento, como todos os vírus são resistentes ao congelamento, só os protozoários que não. Né? E vai ser encontrado, como eu falei, em água contaminada. Né? Então, esgoto, falta de saneamento básico é um caminho muito favorável para o crescimento desses indivíduos. Prions. Os prions foram encontrados, né, não tem muito tempo que a gente descobriu esses prions, que são proteínas ativas. Então, são até diferentes dos próprios vírus. Né? Então, eles não são seres vivos, não são parasitas, eles são proteínas ativas que conseguem danificar ou alterar DNA de células vivas. Tá? E ao danificar essas células vivas, elas vão gerar novos indivíduos danificados que podem gerar problemas extremamente graves. Tá? No caso dos prions, a doença mais grave é a vaca louca. Né? Então, é um problemão, porque essas proteínas ativas, a gente não consegue fazer nada. Praticamente não existe formas de bloqueio, lavar as mãos, usar máscara. Elas são altamente fáceis de serem transmitidas e quando em tecidos específicos e células específicas, elas vão mudar a genética dessas células e produzir algumas pessoas falam de células zumbis que vão produzindo novas células deterioradas e patogênicas e fazendo alterações em tecidos importantes. Né? Foi o que aconteceu, por exemplo, no caso da vaca louca, né? Na esfingiforme bovina. Algumas vacas tiveram contato com essas proteínas ativas pela ração, né? Foram feitas de ossos de animais de zoológico, mais né, de vida selvagem, vamos dizer assim. E aí, essas vacas tiveram contato com essas proteínas, elas foram para o cérebro dessas vacas e ali produziram neurônios modificados que foram crescendo e gerando alteração do cérebro, né, neurológicas nessas vacas. Então, as vacas tinham um comportamento muito diferente do normal e o contato com esses animais, o consumo da carne desses animais pode gerar aí contato com essas proteínas, que a gente não tem a menor noção ainda como fazer para se proteger delas. Essa é a grande verdade. Então, hoje, quando um animal apresenta um quadro que se pode identificar que são prions,
Você não pode chegar perto desses animais, eles são incinerados e tudo mais. A gente não tem a menor noção de como lidar com esses primos que podem ser muito mais virulentos e danosos para os seres humanos do que vírus. Porque os vírus a gente ainda consegue, de alguma forma, bloquear, ter vacinas e tudo mais. Isso aí não tem como. Né? Você não tem anticorpos para os primos. Os primos são proteínas que podem formar até um processo inflamatório, mas normalmente nem isso acontece. Elas entram, contaminam células, formam células patogênicas que vão se desenvolver, criando tecidos pouco funcionais, gerando a morte dos indivíduos e altamente contaminantes, né? Podendo gerar contaminação para vários tipos de outros indivíduos. Né? Então, é um problema que a gente também tem pouco estudo sobre e sabe muito pouco sobre. Então, esse é um problema que a gente pode enfrentar no futuro distante, se a gente pode dizer, ou não tão distante, né? É uma possibilidade de problema ali que nós podemos ter para a raça humana. É isso, moçada. Obrigado aí pela atenção de vocês. Como nós havíamos conversado anteriormente, o professor vai estar no chat, tá? Para a gente tirar algumas dúvidas. Então,